lá, eles são do Ministério de Louvor, graças a Deus. E aí eles me liberaram para estar aqui com vocês, encerrando esse período de estudo sobre a família. Eu, além de pastor, presido uma instituição que trabalha com moradores de rua. Já trabalho com moradores de rua há mais de 15 anos. E há 9 anos nós temos uma casa que acolhe e ressocializa moradores de rua. E nesse período nós já ressocializamos mais de 300 cidadãos de rua. Ressocializamos quando nós voltamos a pessoa ao mercado de trabalho. Antes ela vivia do nosso imposto. E agora ela paga o imposto dela. Chama-se Solar. E lá nessa casa a gente faz um café. A gente compra em Minas. E lá nós torramos e moemos e embalamos o café Solar. Um café de qualidade especial, diferente do que se compra no supermercado. E com isso Deus tem nos permitido fazer um trabalho maravilhoso. Além do trabalho da igreja, que já é cansativo, né, pastor? Não é fácil pastorear a igreja do Senhor Jesus, mas é uma honra, uma honra. E talvez de todos os trabalhos que a igreja faça, o mais sublime é investir nas famílias, que é o objeto da conferência que se encerra hoje. Então eu quero trazer esta palavra convidando você a ser um investidor na sua família, a trabalhar para o bem da sua casa. E eu quero trabalhar com uma metáfora nessa noite. O nosso Senhor Jesus, ele era especialista em metáforas. Quando ele usava as metáforas, normalmente elas eram conhecidas como parábolas. E a metáfora, a parábola, tem o poder de explodir o significado. Quando a gente escuta um ensino literal, a gente apreende um percentual. Mas quando esse ensino vem acompanhado de uma figura de linguagem, de uma metáfora, ele explode na mente da gente. E a gente lembra do ensino porque a gente lembra da figura de linguagem. Jesus era campeão nisso. Quem aí não conhece o ensino dele quando ele diz assim: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Ele não está falando de ecologia, ele não está ninguém convidando para entrar para um clube de observador de pássaros. Ele está dizendo que o nosso Deus nos sustenta. E quando você e eu não vivemos descansadamente, como foi lido aqui no Salmo de abertura, no Senhor, a gente vive pior do que um pássaro. Quando você tem ansiedade demais sobre o que vai acontecer, o Senhor Jesus diz: você está vivendo pior que uma árvore, pior que uma orquídea, pior que um lírio do campo. E quando eu entendo a verdade por trás da metáfora, eu aguardo para sempre. E eu escolhi então, nessa noite, para a gente conversar neste período sobre uma obra de arte, construindo uma obra de arte. Porque, irmãos, a nossa casa, a nossa família, não é nada mais, nada menos do que uma obra de arte. Talvez de todas, a mais valiosa. E eu quero usar, para que fique na sua mente desta obra de arte, a figura do escultor. E escolhi nada mais, nada menos do que o melhor escultor de todos os tempos na história humana, Michelangelo Buonarroti. Já ouviu falar do Michelangelo? Michelangelo foi pintor, ele que pintou o teto da Capela Sistina. Michelangelo era arquiteto, Michelangelo era poeta, mas ele não gostava. Ele gostava de ser escultor. Quando ele pintava, e olha que a Capela Sistina é uma das maiores obras de arte de pintura da história humana. É um trem de doido. Mas ele falava assim: não gosto de fazer isso. É como se fosse rabisco. Porque ele se regozijava em ser escultor e produziu, às suas mãos, as esculturas mais perfeitas
que a humanidade tem notícia. E eu quero então, usando o exemplo do Senhor Jesus, que usava metáforas, usar a metáfora da obra de arte. Porque, meu irmão, minha irmã, o seu casamento, se você é casado, é uma obra de arte. A sua família é uma obra de arte. Pai, mãe, criar filhos é preparar uma obra de arte. Filho, cadê os filhos? Tem filho aqui. Aliás, todo mundo aqui é filho, né? Todo mundo é filho. Mas quem é só filho, não casou ainda e mora com os pais? Ser um bom filho é investir na família, para que a sua família, querido filho, seja uma obra de arte. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos envolvidos na construção de uma obra de arte. E para esta obra, nós temos uma ferramenta especial, que está lá em Colossenses 3,14. Abra lá. Colossenses 3,14. Você já deve ter notado pelo meu sotaque que eu sou de Minas Gerais. Nossa família veio de lá, tirando o Mateus, que nasceu aqui, em Ribeirão. Então eu, a Tereza e a Sara somos de Belo Horizonte. Sou casado há 33 anos, mais 1 ano e meio de noivado, mais 1 ano e meio de namoro. Sarinha tem 28 anos, é uma médica já formada, graças a Deus, médica de família. E o Mateus tem 17 anos, está no 3º ano, vai fazer vestibular, com a graça de Deus, e vai passar, em nome de Jesus. No ano que vem vai fazer uma faculdade. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Está escrito aqui atrás de mim? Podem ler então atrás de mim. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Beleza, vamos falar mais uma vez lendo, e a 3ª vez de cor. Então preste atenção, para você não esquecer, tá bom? Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Isso. Decorou? Eu já decorei nessa versão aí agora. Ó. Pode tirar o versículo da tela. Só as mulheres. Vamos ensinar para as mulheres os homens. Vamos lá? Os homens. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Isso. Agora as mulheres. Ai, irmãs, me ajuda aí, uai. Bem forte. Eu vou ajudar vocês. Só as mulheres. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Só vocês bem forte. Irmãos, todo escultor de obra de arte precisa ter algumas características, das quais a primeira é olhos para enxergar o potencial. O Michelangelo, que viveu na virada do século XV para o XVI, foi contratado certa vez para esculpir uma pedra de mármore que uma escola de Florença comprou. E a pedra tinha 5,5 metros de altura. E eles contrataram um outro escultor antes. E o cara começou a trabalhar, mas não conseguiu fazer nada. Quebrou uns pedacinhos, quebrou, foi embora, não fez nada. Aí a escola contratou outro escultor famoso.
E o cara foi lá e também não fez nada. Passados cerca de 60 anos, já havia uma nova direção. Eles ouviram falar desse tal de Michelangelo e falaram, vamos chamar esse menino aí. E ele então ficou diante daquela pedra ainda de mais de 5 metros de altura, meio depredada pelos escultores anteriores, e começou a trabalhar nela. E daquele bloco de mármore Carrara, ele esculpiu a sua obra de arte mais famosa em escultura, que é Davi. 5,30 metros de altura. E aquela obra ficou tão bem feita que a prefeitura, que chamava-se Paço Municipal, não permitiu ficar na escola. Falou, o quê? Isso vai ficar na frente da prefeitura. E o povo fazia caravanas para ir observar Davi. Porque Michelangelo tinha uma característica que todo cristão deve ter. Mas mais do que os cristãos, os pais, as mães, o marido e a esposa, e inclusive os filhos, que é enxergar o potencial daquele com quem você convive. Meus amados, nós perdemos para o mundo muitas vezes por nossa própria culpa. O cartaz que o pastor mandou para mim divulgando essa conferência, tinha um dizer do lado em que nos preparava ou nos desafiava a estarmos preparados para os desafios em uma época de relativismo, em que a família está sendo atacadíssima. Pois bem, a família é muito mais atacada do que a própria igreja. Porque a igreja não tem em qualquer lugar. A Europa, que já foi o celeiro de missões do mundo, o evangelho está falido na Europa. Vários lugares da África e da Ásia não têm igrejas. Mas família tem em qualquer canto do planeta. E a família é a expressão pura da presença de Deus. É na família que as pessoas aprendem a serem cidadãs, a serem honestas. Então o diabo sabe que ele tem que atacar e ele não desistirá. E nós não precisamos ficar pasmados. Puxa, a família está sendo atacada pela ideologia de gênero, pela desconstrução. Faz parte do ataque do diabo. E como a gente vive exatamente o relativismo, ele lançou todos os seus dardos contra nós, as famílias cristãs. Por isso nós precisamos defendê-la. E a primeira coisa, eu tenho que mexer nos meus olhos. Eu tenho que enxergar o potencial em quem vive comigo. E, irmãos, nós temos um defeito terrível. A gente trata mal quem mais nos ama. A gente não trata tão mal assim o chefe. Até porque senão o chefe manda a gente embora. E aí, às vezes, a gente escuta um negócio que a gente não queria escutar. E volta para casa com um sapo desse tamanho na garganta, e volta no outro dia com a cara mais lavada do mundo e um sorriso. Mas quando um marido erra ou a esposa fala o que não devia, quando um filho fica rebelde porque é adolescente, quando o pai é turrão e não respeita e provoca a ira nos filhos, dentro das nossas próprias casas nós destratamos um ao outro, porque não sabemos enxergar o potencial. As pessoas mais valiosas da face da terra estão dentro dos nossos lares. Irmãos, nós precisamos amar todas as pessoas. Quando Jesus nos mandou amar ao próximo, Ele tirou de nós a liberdade de escolha. Não é legal isso? Você tem que amar o próximo. Aí você está no trânsito, engarrafado. Quem é o seu próximo? O carro da frente. Aí o trânsito anda e o carro da frente não anda. E só o seu fica parado. E o que o Senhor espera que você faça com o cara mole que está na sua frente? Xingue. Ah, miserável. Ah, tinha que ser mulher. É velho. Não falei? Ah lá, é velho. Irmãos, quando o Senhor nos mandou amar o próximo, Ele falou assim, você não pode escolher.
É o próximo quando está dentro da sua casa, é o próximo quando está fora de casa, é na fila do supermercado, é na escola. O colega que senta na carteira do lado. Mas, além do próximo, nós convivemos mesmo com a família. É a família que nos sustenta. Não interessa o que aconteça, é lá dentro de casa que a gente vai ter alguém para catar as nossas pulgas. Pregador de fora na igreja é uma bênção. E o povo gosta. Nossa, esse pastor que veio de fora é ótimo. Só que o pastor vai embora, irmãos. Quem vai catar a pulga de vocês é o pastor Ângelo que está aqui. Que vai chorar por vocês, que vai orar por vocês, que vai carregar o seu problema, que vai visitar, que vai ouvir o casal com problema, que vai chorar na hora da enfermidade. É isso que acontece dentro de casa. Então, se tem um lugar que você e eu não podíamos tratar mal, é as pessoas da nossa casa. O marido não tem o direito de tratar mal a esposa, nem a esposa ao marido. Os filhos têm a obrigação de investir nos seus pais e fazer deles a obra de arte mais perfeita, porque o filho só entende o preço que o pai e a mãe pagam quando tem um filho. Enquanto você não tem um filho, você, filho querido, não sabe o que o seu pai e a sua mãe fizeram até hoje por você. Aí um dia você vai ter seu primeiro filho. Puxa vida, como eu tratei mal meu pai e minha mãe. Mas não espera chegar essa hora. Começa hoje a desenvolver olhos para enxergar o potencial, enxergar o bem. O Senhor Jesus nos disse, irmãos, que a gente deveria, quando alguém briga conosco e pede a nossa túnica, a gente devia dar a capa. Ele disse assim, quando alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2. Ele está dizendo, tenha paciência com quem briga com você. Ele disse assim, ame o seu inimigo. Irmãos, se nós temos que amar o inimigo, como é que a mulher grita tanto com o marido e o marido reclama tanto da mulher? Como? É porque eles construíram o desprezo por causa da convivência, que tem que acabar hoje em nome de Jesus. Você tem que sair daqui entendendo que o melhor potencial das pessoas são as que estão do seu lado. É o seu marido, é o seu pai, é a sua mãe, é a sua esposa, é o seu filho. Porque estas pessoas são aquelas que vão envelhecer com você e vão construir uma história junto com você. Todo bom escultor olha a pedra bruta e fala, tem um Davi lá dentro. É o que nós somos. Nós temos potencial, porque cada um de nós foi feita a imagem e semelhança do Senhor. Mas existe ainda uma segunda característica. Quando ele pegou aquela pedra para esculpir de 5,5 metros de altura, ela era uma pedra, era um retângulo. O Davi estava lá dentro, mas ele tinha que jogar mármore fora. E para jogar mármore fora, ele usou um instrumento chamado cinzel. Cinzel é uma ferramenta feita para cortar pedra. Você apoia na pedra, tem um martelinho, você bate no fundo. A mesma ferramenta para cortar madeira chama-se formão. O da pedra é o cinzel. E a palavra cinzel vem do latim ciselus, que significa literalmente cortar. Quem está disposto a construir uma obra de arte tem que usar o cinzel. Tem que cortar. Mas o segredo, meus irmãos, não é cortar no outro. É cortar em si mesmo. E o que nós fazemos, infelizmente, é cortar no outro. A nossa tentação que o diabo mais lança como dardos inflamados é assim, esse marido meu tem que melhorar. Eu não aguento mais. Não é possível. Quantos defeitos esse homem tem? E da mesma forma o marido fala, não é possível que essa mulher, depois de tanto tempo, não melhora isso. E quando a gente cresce ficcionado pelo defeito do outro, a gente não entende que quem tem que mudar somos nós. Porque, irmãos, nós não conseguimos mudar ninguém. Pais queridos que têm filhos,
vocês sabem que não dá para mudar o filho. Eu tenho um filho adolescente que é uma bênção. Ele é uma bênção mesmo. Ele só acha que sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe mais do que eu, assim, anos-luz. Ele é muito bom, serve o Senhor, é estudioso, cumpre as responsabilidades dele, mas na hora que eu vou conversar com ele, ele acha que ele sabe tudo. Nós fomos para a praia nas férias de janeiro e tivemos um desentendimento lá. E quando nós temos um desentendimento, eu sento com ele e falo, Mateus, vamos conversar. Às vezes as nossas conversas duram 3 horas. Porque ele gosta de saber a razão do erro e ele defende com unhas e dentes. E normalmente eu falo, pega a sua Bíblia que nós vamos conversar em cima da Bíblia. Mas por mais que eu queira, eu não mudo o Mateus. Ele já está com a personalidade formada. Ele tem que fazer as mudanças na vida dele. Eu só posso mostrar o caminho. Se eu quiser ser amigo do meu filho, eu tenho que fazer mudanças em mim. O cinzel é isso, é a esposa fazer mudanças nela e não querer que o marido se adapte ao quadro de marido perfeito. Tem alguma irmã, alguma menina que não casou ainda e quer casar? Pode levantar a mão. Levanta, tem vergonha não. Aí, pronto, glória a Deus. É, isso aí. Ó, deixa eu falar com você. Não existe homem perfeito. Não existe. Todo homem vem com mais defeito do que qualidade. É assim que funciona. E o segredo é você não ter expectativa. Porque todas as vezes que uma pessoa fica frustrada, ela fica frustrada porque ela tem uma expectativa. Ela não fica frustrada porque o outro erra. A pessoa fica frustrada porque ela espera que o outro não erre. E aí, como ele errou, ela fica frustrada. Mas se nós convivermos dando ao outro, inclusive a possibilidade do outro errar, nós ficaremos menos frustrados, tanto o marido quanto a esposa, tanto os pais quanto os filhos. Porque, irmãos, se Deus nos permite errar, que direito é esse que nós impomos aos nossos familiares, que eles não podem errar? Não, você não pode errar. Você é meu filho, você está proibido de errar. Ah, me poupe. Então diminua a sua expectativa e aprenda, em vez de querer fazer mudanças no outro, faça em você. E quando você usar o cinzel na sua alma, quando você usar o cinzel no seu coração, você melhora a pessoa que você é. Você melhora o cristão que você é. Na realidade, irmãos, Jesus disse isso de outra forma. Ele disse assim, todo aquele que vier após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Negar-se é usar o cinzel, é matar em você o que não serve. Porque tomar a cruz, irmãos, é morrer. O que o Senhor quer que façamos é que morramos todos os dias. A cruz, na época de Cristo, não era um enfeite, uma joia. A cruz não era um símbolo bonito, a cruz era símbolo de morte. Quando Jesus falou da cruz, ele estava falando assim, você tem que morrer. Hoje a cruz significa salvação. Está vendo a cruz ali, ó, na impressão digital? Hoje é bonita. Se a gente fosse usar um símbolo com o mesmo peso que a cruz tinha na época de Cristo, a gente tinha que ter aqui na frente um caixão. Já imaginou, você chega na igreja, tem um caixão aberto aqui na frente do púlpito. A gente sente até mal. Porque o caixão evoca a morte. Era disso que Jesus falava. Ele está dizendo assim, olha, se você não se matar, você vai pecar. Você vai errar. O seu orgulho vai mandar. Então, ele diz assim, mate-se todos os dias. Você quer parecer com Jesus? Esse é o alvo do cristão.
Só tem um jeito: morrer. Morrer. No carro, Daniel e eu vínhamos conversando sobre a necessidade de orarmos mais. E lá na nossa igreja nós temos um compromisso de oração que se chama Projeto Jericó. São 40 dias de oração em que a pessoa separa um horário fixo para orar todo dia. E sexta-feira agora começa a fase 35. Quinta-feira acaba 34. Ou seja, nós já estamos em 34 vezes 40 dias ininterruptamente. Quem cumpre? E essa semana eu não passei muito bem, eu tive uns peripacos, eu sou cardiopata, fui para o hospital. Então, desde quinta-feira... Ô, minha irmã, muito obrigado, querido. Leva essa aí, pode deixar essa geladinha. Obrigado, viu? E eu não passei bem, e eu oro de madrugada, eu oro às 5 horas da manhã. Aí eu não orei, estava bem, pressão alta. Eu sei que eu orei umas 2 vezes. Aí hoje, falei, vou acordar cedo. Estava falando com o Daniel. Aí eu fui orar, 6 horas da manhã, e eu não tinha assunto com Deus. Ajoelhei lá, que eu ajoelho no meu sofá, tenho uma almofada xadrez de ajoelhar em cima dela, e eu ajoelhei e falei, Senhor, o trem hoje não está dando certo. A primeira coisa que eu pensei foi assim, acho que eu vou dormir. Eu estava morrendo de sono. Vou dormir. Porque se eu não tenho um compromisso fixo de morte, eu fico vivo, e a minha carne não busca o Senhor. Jesus nos advertiu. Vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. A carne é o quê? Fraca. Se você não mata, ela te domina. Ela não busca Deus, ela não tem sede de Deus. Quem tem sede é o Espírito. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Se você disciplinar o seu Espírito e falar, amanhã cedo, eu vou buscar o Senhor, o seu Espírito acorda com sede de Deus. Mas ao mesmo tempo que o seu Espírito quer buscar, a sua carne fala, fica na cama mais um pouco. É dessa batalha que Paulo fala que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Eles não se dão. Para um sobressair, o outro tem que morrer cinzel. Não tenha dó de usar o cinzel na sua vida, naquilo que não presta. Ataque, destrua. Fala assim, no meu eu, tudo que não agrada a Deus vai morrer. E aí a sua família vai melhorar. Porque você vai atrapalhar menos. Sabe qual a maior causa da sua família não ser uma obra de arte hoje? Você. Fale assim para você mesmo. Eu fiquei sabendo que eu sou o culpado da minha família não ser melhor. Agora fala de verdade, olhando para você mesmo. Fala assim, fecha os olhos que é mais fácil. Eu fiquei sabendo que eu sou o maior culpado da minha família não ser melhor. Tem alguém da sua família do seu lado? Olha aí agora, tem alguém do seu lado? Olha nos olhos dessa pessoa aí. Se não tem do seu lado alguém da sua família, você vai contar para a pessoa, tá bom? Mas se tem alguém do seu lado que é da sua família, marido, mulher, filho, pai, tio, sobrinho, fala assim. Olha para, não é para mim, olha para essa pessoa. Deixa eu te contar uma coisa. Não é você o principal ou a principal culpada da nossa família não ser melhor. Sou eu. Me perdoe. Eu vou usar o cinzel na minha vida. E agora eu vou continuar pregando. Então deixa eu continuar pregando. Além da gente ter olhos para enxergar o potencial, além de usarmos o cinzel, nós precisamos, como artistas da maior obra de arte que existe, ter paciência.
Se tem uma coisa que quem se dispõe a fazer uma obra de arte precisa, é paciência. Só para esculpir Davi, irmãos, só Davi, gastaram 3 anos. 3 anos. Imagina pintar a Capela Sistina. Coisa gostosa demora. Que o diga costela. Já assou uma costela no chão? Nós fizemos uma costela lá na igreja. O Pedro, nosso outro diácono, é o costeleiro-chefe. Ele chegou na igreja 4 horas da manhã. E botou as brasas e a costela fica no meio. E ela fica lá. Pegando o calor sem ser direto. Derretendo aos poucos. E quando termina depois de 7, 8 horas. É uma obra de arte. Quem cozinha, acha os pratos... Eu cozinho. E a minha comida é boa. Diga-se de passagem. Um dia, se o pastor quiser, eu posso até vir cozinhar aqui. De vez em quando eu faço comida para os ministérios lá da igreja. E o povo ama comer minha comida. E quando eu faço a minha comida, e eu a considero uma obra de arte, eu nem preciso comer. Eu fico vendo o povo comendo. E vendo o sorriso das pessoas. O artista, quando ele tem paciência, ele se regozija na alegria dos demais. Mas precisa ter paciência. E, irmãos, nós temos paciência com tudo, mas nós não temos dentro de casa. Pensa aí, pai querido, quão pouca paciência você tem com filhos. Às vezes tem uma paciência de Jó no trabalho, na igreja. Aí chega lá o menino, não pode... Por que você olhou para mim desse jeito? Eu te pego na esquina. Ué, se tem alguém que merece a sua paciência, é a sua família. Digo mesmo para as mulheres, queridas esposas. Tem que ter paciência com o marido, porque todo marido só tem 2 neurônios. Quando ele usa um, o outro está descansando para poder usar depois. Então não é que ele teve má vontade. E às vezes não é porque ele errou. É porque ele está acostumado, ele chega de casa. Esse foi um problema que eu enfrentei no início do meu casamento. Eu chegava em casa e tirava a camisa que eu usei e punha na cadeira. E minha esposa achava horrível aquilo. Mas nós homens pensamos assim, a gente usou a camisa. E ela não está mais limpa. Vai pôr no armário? Não está limpa. Mas também ela não está tão suja para lavar. Tem algum lugar na casa escrito assim, local para camisas que não estão limpas e nem estão sujas? É a cadeira. Só tem uma cadeira na sua casa? Não, tem várias cadeiras. Então, 1 ou 2 ficar com roupa não tem problema. É super simples isso. Mas a esposa não entende. Ela acha o cúmulo do absurdo. Irmãos, a falta de paciência gera problemas. A minha esposa teve um problema sério, ela foi reclamar com a mãe dela quando a mãe dela era viva. Se ela tivesse aqui, ela ia confirmar isso. Ela foi falar, mãe, Samuel põe a camisa para lá, Samuel põe a camisa para cá. Aí a dona Mafalda, minha sogra, maravilhosa, falou assim, filha, se ele não tem liberdade na casa dele, ele vai ter onde? Aí ela virou para falar, mãe, a senhora é minha mãe, não é a mãe dele, ele tem mãe não. Só tem que defender a mim. Que defender? A dona Mariana defende ele. Falou, mas ele tem que entender isso. Irmãos, nós temos pouca paciência. Porque muitas vezes nós tratamos pior os de dentro de casa. E o Senhor nos chama a exercitar a paciência. Por isso nós somos chamados a ter esperança. Eu trabalho como morador de rua. 70% a 80% dessa população é usuária de algum tipo de substância psicodependente. Ou álcool, ou droga, sei lá o quê. E quando eles foram para a rua é porque o pai e a mãe já não aguentam mais.
É aí que entra a nossa instituição, é aí que eu entro. E o que o Senhor fez foi trabalhar comigo a paciência. Os meninos que estão lá, e alguns não têm mais para onde ir, o Rodrigo, o Dito, o Reinaldo, eles vão morrer comigo. O Reginaldo foi um que já morreu na nossa casa. Porque a família deles somos nós. E alguns deles ficaram com sequelas. O Reinaldo trabalha para a gente lá na igreja, e ele tem uma sequela. E tem que ter paciência. Se eu não tiver paciência com ele, ele vai voltar para a rua. Agora, se eu tenho paciência com esse moço, que não é da minha família, não é do meu sangue, ninguém da família dele quer saber dele, eu não vou ter com as pessoas da minha casa? Pense assim, se você tem na escola, se você tem no trabalho, se você tem até na igreja, você não vai ter com a sua esposa, não vai ter com o seu marido, não vai ter com os seus filhos, vocês não vão ter com seus pais, que te sustenta, que paga o café, o cinema que você vai, a skin do jogo que você joga. Você compra um skin para mim aí, pai. Skin é pele, tá, gente, de jogo, não é skin de bebê, não. Irmãos, nós precisamos aprender a ter paciência com as pessoas mais valiosas, com as quais estamos construindo uma obra de arte. Como escultores da obra de arte chamada casa, chamada lar, chamada casamento, chamada filhos, chamada pais, nós precisamos de olhos para enxergar o potencial. Nós precisamos usar o cinzel não no outro, em nós mesmos. Nós precisamos de paciência. Em quarto lugar, nós precisamos de dedicação. Dedicação. Não existe obra de arte que não tenha dedicação. Aliás, essa é a característica da obra de arte. Você olha e fala, gente, esse trem aqui é perfeito. A alma do artista ficou nela. Eu sou um admirador das obras de Michelangelo, e a que eu mais gosto chama-se Pietà. Se você nunca viu a Pietà, quando chegar em casa, ou quando acabar o culto, agora não que é pecado, entra no Google e marca lá, Pietà de Michelangelo. E expande a foto. O que é aquilo? O cara caprichou na Pietà. Os desenhos, as veias. A Pietà é Jesus Cristo retirado da cruz no colo de Maria. Irmãos, é perfeito. Toda obra de arte é assim. Se não tiver dedicação, não será obra de arte. E de tudo na vida que a gente precisa dedicar, o melhor, o mais importante é a família. Nada merece a sua dedicação. Marido querido, olha para mim, você que é casado e trabalha ainda fora de casa, não gaste toda a sua força fora de casa. Porque o miserável vai para fora, trabalha, fica cansado, chega em casa o pó da rabiola, na capa, não aguenta nada, cansou, conversou, ouviu reclamação no trabalho, e se a esposa também não trabalha, ficou dentro de casa, ela ficou calada, o marido conversou com 10.000 palavras, e a esposa tem 15.000 para começar a falar, e o cara está cansado, hoje não. Irmãos, o lugar de dedicarmos a nossa vida é dentro de casa. É no relacionamento marido e mulher. É na criação dos nossos filhos. Você acha que eu fui para a praia e queria ficar 3 horas numa conversa desgastante com meu filho? De jeito nenhum. Mas aquela conversa estava semeando um dia maravilhoso no dia seguinte. Porque nós estávamos ajustando as nossas arestas. Chama-se dedicação. Então comece a pensar, e querido casal, querida família, tenha criatividade. Jesus diz numa das suas parábolas que nós temos que observar os filhos deste mundo, porque eles são mais criativos do que nós, os filhos da luz.
E é verdade. Uma coisa que o pessoal do mundo tem que é ótimo, chama-se sexta-feira. Você já ouviu alguém falar assim, sextou? Aí, sabe o que eles fazem? Eles vão para um boteco, sentam lá numa mesinha, tomam uma cerveja, enche a cara, esquece os problemas. Nós, os crentes, não fazemos nada dessas coisas, chegamos em casa emburrado e começa a discutir e tal, e não tem lugar para você descarregar. Aí lá na nossa igreja nós criamos o happy hour com a família. Sexta-feira é sextou também. Não é para encher a cara, não é para ficar indo no boteco tomar cerveja, mas a família senta, vai passear, ou junta 2, 3 famílias e tem um momento juntos. Compartilham a vida. Porque se nós não temos esses momentos, a gente não aguenta. Isso é investimento, isso é dedicação. No sábado passado, tem uma feira lá em Ribeirão que chama Feira da Fábrica. Nós fomos vender o café da instituição, ficamos vendendo café lá o dia inteiro. Aí acabou 7 horas da noite, eu falei, Tê, tá vendo o Robinho? Falei, Tê, avisa a Lina aí, nós vamos sair daqui, pegar vocês e vão comer uma porção de batata frita. Com bacon. E queijo. Não é à toa que eu sou cardiopata. Eu estava hoje no aniversário do Arthur, né? Aí eu passei mal e foi feijoada hoje. Light. Eu comi 2 pratos de feijoada. Aí uma irmã virou para mim, logo depois que eu tinha acabado de comer, falou, mas pastor, o senhor passou mal, o senhor está cuidando? Eu já não sabia que eu respondia. Eu disse, por que você não perguntou antes de eu comer a feijoada? Irmãos, nós fazemos as coisas com culpa. E quando a gente não se culpa, tem um miserável de um crente que em vez de cuidar da vida dele, quer cuidar da nossa. Teve um desses negócios que eu aprendi de meme, eu achei fantástico. Vamos brincar de vida? Você cuida da sua, eu cuido da minha. Já é tão difícil cuidar da minha. Ainda tem alguém que, ó, você está errado nisso aí. Ó, você está errado nisso aí. E crente, irmãos, ô bicho chato para julgar os outros. Fala a verdade. Parece que o cara tem um Alexandre de Moraes dentro dele. Já sai julgando. Ah, tem alguém errado ali. Tem alguém errado ali. Tem alguém errado ali. Irmãos, o Senhor nos deu uma vida mais suave. Ele disse assim, aprendam de mim. Eu sou manso. O meu fardo é o quê? Leve. Quem gostava de pôr fardo pesado era o fariseu. Jesus fala assim, esses fariseus miseráveis, eles fazem um fardo tão pesado e põem sobre os outros, e eles mesmos não conseguem carregar. Então dedique-se à sua família, faça da sua família, da sua casa, um lugar gostoso. A sua casa tem que ser o melhor lugar da face da terra. Esposa querida, a Bíblia diz assim, a esposa sábia edifica a sua casa. Mas a sequência é mais agressiva. A tola, com as próprias mãos, a destrói. Dedique-se ao seu lar. Saia daqui hoje com esse alvo. Fala assim, o quê? Eu estou dedicando e me matando pelo trabalho. Eu estou me dedicando e matando por um cargo, por um salário. Não, meus amados. Quem vai cuidar de cada um de nós é a nossa família. O maior investimento que você faz é no seu sangue. É uma obra de arte. Mas eu quero terminar essa mensagem. Uma obra de arte precisa de olhos que enxergam o potencial. Uma obra de arte precisa do cinzel para fazer cortes, cada um em si mesmo. Precisa de paciência com as pessoas do seu lar. Precisa de dedicação para se obter perfeição. E por último, uma obra de arte precisa de tempo e milagre. Tempo e milagre. Abra sua Bíblia lá em João. Capítulo 2.
João capítulo 2, a partir do verso 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Irmãos, se nós quisermos que a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos pais sejam uma obra de arte, a gente precisa de tempo e milagre. As festas na época de Jesus duravam 7 dias. Uma festa de casamento durava 7 dias. Ainda bem que os tempos mudaram, porque se você fosse casar hoje, você ia ter que convidar os seus amigos, hospedá-los 7 dias, com café da manhã, almoço e jantar. Não é à toa que o vinho acabou. Os caras tomaram tudo. Isso quer dizer que já havia passado um tempo, a festa já estava lá pelo seu 3º, 4º dia. Mas Jesus estava lá. Uma obra de arte só ganha valor à medida que o tempo passa. Então nós não precisamos ter pressa. Nós somos apressados demais. Mas o nosso Deus tem o tempo certo para fazer todas as coisas. Diz a palavra que há um tempo de Deus para cada propósito e ocasião. A grandeza de tempo que mede a família chama-se vida. Não são anos. A gente casa para a vida. O casamento é para durar até a morte. Então, se ele tem que durar até a morte, qual é a grandeza que mede o casamento? Vida. E aí tem a continuidade dos filhos. E essa continuidade é tão interessante que quando os pais se vão, como a minha mãe, que já faleceu, eu guardo na memória a vida dela. Então não tem